Bom dia, amigos do Esperançar, irmãos. Respondendo, as perguntas, qual foi a maior descoberta após priorizar em sua vida a evangelização de espíritos? Bom, nem sei em que momento eu comecei a priorizar, porque no meu planejamento foi basicamente desde o primeiro instante que eu cheguei lá, porque aprove aqueles que gerenciam a minha existência deixar marcado a minha primeira ida a Sacramento como uma mudança completa de destino, como uma estrada de Damasco. Então eu sempre brinco que depois da primeira vez que eu fui a Sacramento, eu mudei de profissão, eu mudei de cidade, eu mudei de estado civil. Então foi muito marcante, quase não houve escolha. Sempre há escolha, né? Mas quase não houve escolha nessa existência, né? Porque quando eu fui lá no primeiro encontro, eu me lembro que a gente tinha uma vivência, a gente chegava e pintava as nossas mãos, e no final do encontro, essas mãos, elas estavam num mapa do Brasil que havia sido feito, né? E eu não me esqueço que a frase era a seguinte: aqueles que deixaram suas mãos nesse encontro trazem um compromisso com a evangelização no Brasil, trazem um compromisso com Eurípides na evangelização do Brasil. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Eurípides Barçanufo foi quando eu fui a Sacramento no encontro. Eu pensei, como eu tenho um compromisso com uma pessoa que eu não conheço? E eu não conseguia me identificar no início com a figura de Eurípides, de terno, sério, sóbrio, e isso gerava defesas internas minhas, embora externamente eu tenho uma característica dócil, então eu fui seguindo até porque foi avassalador o movimento que veio no meu planejamento reencarnatório depois do meu primeiro encontro. E eu me lembro que eu conheci o Marcílio lá no primeiro encontro, mas logo em seguida nós já estávamos, uma semana depois já estávamos namorando, e ele comentando que a Alzira, né, tinha colocado que naquele encontro havia estado presente a falange do Espírito de Verdade. Aquilo me impactou demais, porque antes de eu ir para o primeiro encontro, eu tive um rompante e eu li o Apocalipse inteiro de João. E aquilo me impactou. Agora eu percebo que tudo estava interligado, né? E então a maior mudança que teve, eu mudei toda, assim, todo o rumo do meu planejamento reencarnatório. E mais difícil foi depois de mudar a estrutura do ser espiritual que eu sou, né? Aí foi a cada encontro, eu me sentia atendida nos meus conflitos maiores, e as mudanças foi sendo na minha intimidade, no descortinar do, do, da compreensão do espírito que eu sou. E a cada encontro foi uma mudança, uma surpresa, e como é a metodologia da evangelização de espíritos, junto com todas essas reflexões, muita ação, muita vivência, muita experiência, muito intenso no campo dos sentimentos, de forma que durante um certo tempo eu me senti caminhando entre sombras e luzes muito fortes, como se fosse necessário que eu percebesse tudo isso, né? E no decorrer do tempo, da ação do trabalho, eu fui me pacificando, me harmonizando com os fatores fundamentais do meu planejamento reencarnatório, mas através do trabalho, muito trabalho. Eu costumo dizer que eu tenho uma bênção no meu planejamento reencarnatório, que são os meus pais. Meus pais nunca foram frequentadores de casa espírita, eles sempre foram trabalhadores. E eu aprendi isso com eles.
que é no trabalho intenso que a seara do Cristo nos oferece que as mudanças vão ocorrendo, errando e aprendendo, mas sendo fiel sempre, perseverante sempre. É isso. De mudança, o que eu sinto maior é isso. E mesmo sem ter me decidido, assim, agora, a partir do momento eu decido que eu vou fazer isso, a minha encarnação me puxou. Os vetores reencarnacionistas do meu planejamento reencarnatório, eles me arrastaram em função da evangelização de espíritos. De forma que eu tenho claro que isso é o eixo da minha encarnação. Porque eu me acalmei depois que eu cheguei em Sacramento. Parecia que eu estava buscando, esperando, tinha uma ansiedade espiritual. E quando eu cheguei, eu senti. Eu cheguei. Consegui chegar. Agora a luta é de permanecer. Aí a segunda pergunta, né? Cuidar da infância é regar o campo com água boa, dando-lhe o melhor grão, na certeza de uma colheita promissora, que a Alzira disse, né? O que nós pensamos dessa frase? Então, uma das grandezas da descoberta do espírito que eu sou, que me foi propiciado pelo decorrer dos anos de trabalho com evangelização de espíritos, é a percepção de que eu tenho um compromisso com a infância, com o espírito na fase da infância. Esse compromisso está estruturado nas minhas mais profundas necessidades espirituais. Então, o compromisso ele sempre está centrado em 2 pontos. Isso foi um amigo espiritual que falou para o Marcílio uma vez, e eu concordo plenamente. O primeiro ponto é habilidade. Você tem que ter uma habilidade para aquele compromisso. E eu sinto que eu tenho... eu prefiro falar com crianças. Eu gosto de me comunicar com crianças. Eu gosto de construir imagens para conseguir passar conteúdos para as crianças. Então, eu gosto de estar com criança. Eu gosto. Mas ao lado disso, todo compromisso também ele pode ser centrado em débitos, em necessidades. Por exemplo, se o seu espírito tem muita cultura, é natural que eu seja um professor numa encarnação, porque eu preciso aprender a compartilhar. Eu tenho necessidade, eu estou com o pote cheio, eu preciso compartilhar a cultura que eu trago, o conhecimento que eu trago. Então, é normal um espírito que acumula muita cultura ter planejamento reencarnatório de professor, porque é a estrutura da caridade, né? Então, se eu sou um espírito, por exemplo, que eu preciso alcançar a pureza, preciso me purificar, é natural que eu também traga um compromisso com a infância, se eu já tenho condição de não permanecer no vício, porque aí vai na segunda pergunta, né? Se o que me leva a me ligar à infância é a necessidade de fixar a pureza em mim, então eu vou ter que ter diluído, ou não vou poder deixar expandir o vício que há em mim. Porque senão não tenho condição de ser um sinalizador da pureza, ou cuidar de flores, cuidar de criança como cuidar de flores. Tem uma frase da Cecília Meirelles que eu gosto muito. Aquele que se digna a produzir ou trabalhar com a infância, ele tem que estar ciente que ele está se aproximando de um altar para depositar flores. Lidar com a infância, lidar com o espírito, naquele momento que ele definiu para silenciar a sua memória espiritual. Então ele está entregue, vulnerável, ele é um espírito eterno. Mas naquele momento ele está como uma argila, se permitindo
se confia a algumas mãos que possam manipular essa argila, que possam construir, deixar marcas com as mãos que vão compor toda aquela encarnação daquele espírito. Porque as memórias sedimentadas na infância, elas têm mais força perante o planejamento reencarnatório, às vezes, do que 30 anos da fase adulta. Porque é o momento que eu me silenciei. Então, cuidar do espírito na infância, e sobretudo evangelizar, se você traz efetivamente um compromisso de evangelizar, você traz um compromisso de marcar uma consciência com as vibrações do evangelho. Então não são palavras, não são historinhas que você conta, são vibrações intensas que você tem que cunhar no seu relacionamento espiritual. Não importa tanto as coisas que eu bolo para a aula, embora o espírito que eu sou, o que eu vibro para aquele espírito, porque o que eu sou vai marcar ele para sempre. A vibração emanada pelo perispírito, ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem forma, e os espíritos se comunicam nesse patamar. Essas vibrações, se forem pálidas ou se forem em desacordo com o que eu estou falando, não vai marcar o que eu estou falando, vai marcar o que eu estou vibrando. Então, o que eu acho que é fundamental para quem se compromete, né? Eu preciso brilhar essa minha luz. Eu preciso ser um espírito autêntico, lúcido, das minhas dificuldades e das minhas virtudes, e o meu contato com os espíritos que eu evangelizo tem que ser de absoluta honestidade espiritual, porque esse relacionamento ficará marcado na sua consciência para sempre. Muito obrigada, espero que tenha ajudado de alguma forma. Luzes e flores, muitas esperanças na alma a todos vocês, amigos, irmãos amados. Que Jesus abençoe o seu trabalho e os seus lares. Fiquem com Deus. Bom dia, Ana. Bom dia, o pessoal do Grupo Esperançar. Que nome lindo vocês escolheram para esse grupo. A esperança é um movimento íntimo que nos leva adiante, sempre adiante, cheios de confiança. E eu acho que a esperança, além de confiança, força, ela tem uma vibração da alegria presente também, porque quando a gente tem esperança, a gente vence qualquer obstáculo e vai adiante, né? Bom, meus queridos, eu quero me justificar. Hoje é sexta-feira, eu já extrapolei o tempo que me foi concedido amorosamente pela Ana, porque eu fiquei tentando um momento ideal, né? Um momento em que eu conseguisse estar com tudo mais organizado, silêncio na casa, tranquila, mais bonita, né, para aparecer para vocês. Mas hoje é sexta-feira, 8 da manhã, eu já estou trabalhando há horas e pensei, mas por que eu quero criar uma cena se nós vamos falar de verdade? Então eu resolvi me despir de toda e qualquer vaidade e movimentar o meu coração para conversar com vocês sobre as perguntas que me foram feitas e que me tocaram bastante desde que eu recebi o convite, que eu li as questões. Eu fiquei grata, sabe, Ana? Fiquei bastante grata, pensando, mas que oportunidade de refletir no meu propósito existencial, porque falar da evangelização, no meu caso, é falar do meu propósito
existencial, e eu descobri isso quando eu encontrei a evangelização de espíritos. E acho que isso começa a responder a primeira questão que você me trouxe, que é: qual a sua maior descoberta após priorizar em sua vida a evangelização de espíritos? Bom, que além de ser um espírito, como a doutrina espírita nos ensina, a evangelização de espíritos nos traz um convite seríssimo e capaz de mudar a nossa vida, porque nos pede para vivermos como espíritos que somos, vivermos, ainda que encarnados, vivermos como espírito. E o que é viver como espírito? Viver como espírito é priorizar a sua espiritualidade, é vivenciar, cultivar a sua espiritualidade, não só através de preces, da prática do centro espírita, mas estar consciente da sua condição espiritual e consciente das responsabilidades que um espírito tem no uso dos seus atributos, no uso do seu pensamento, na produção dos seus sentimentos, na expressão da sua intimidade através das suas palavras e atos. Então, o pensamento cria. O tempo todo eu tenho que estar atenta ao meu pensamento, porque o tempo todo eu estou criando no meu entorno, eu estou movimentando, gerando vibração, gerando contexto, ambiente fluídico. E viver como espírito é estar atento a isso. É estar atento a cada oportunidade da vida, a cada momento observar que aquilo é um convite à renovação espiritual, aquilo é um convite, aquele contexto é um convite à prática, ao desenvolvimento das nossas virtudes, à prática do bem, ao comprometimento com a implantação do Evangelho em nós. A principal coisa que eu descobri também é que para evangelizar eu preciso estar vivenciando esse processo intensamente em minha intimidade. Porque se eu não conhecer o movimento desse processo, se eu não estiver plena nesse processo, eu não sou capaz de envolver no movimento evangelizador quem quer que seja. Essas são algumas das reflexões que essa questão me trouxe. A outra, cuidar da infância é regar o campo com água boa, dando-lhe o melhor grão, na certeza de uma colheita promissora. O que eu penso dessa frase da Alzira? Essa frase ela é muito motivadora, ela é muito reveladora para nós, porque ela nos chama a responsabilidade de semear um campo fecundo, que é o espírito recém-chegado, que é o espírito que ainda tem a sua memória, não está em completa expansão, a sua memória espiritual está em processo de inatividade. E com isso nós temos a oportunidade de gerar inúmeras situações para marcar essa memória com novas vibrações, com novos convites, com novas experiências. E o movimento da evangelização de espíritos para mim é esse: trabalhar com espíritos, consciente de que são espíritos e consciente da responsabilidade de propor novas experiências, de propor novas vivências para que esse espírito ative um movimento íntimo que venha movimentar novas vibrações, vibrações do novo, vibrações do amor, vibrações da caridade, da fraternidade, que são vibrações capazes de renovar, de minimizar a expansão da vibração do desamor, da vibração dos desacertos que ainda carregamos. Então, o momento da infância é esse momento de semear novas experiências,
de marcar a memória com novo convite, nova proposta, nova experiência. Essa frase para mim, ela é muito importante, né? Brilhe a vossa luz, é o convite de Jesus para todos nós. E em cima dessa frase, como manter o brilho íntimo aos olhos das nossas crianças? Como manter o brilho íntimo aos olhos das nossas crianças? Eu pensei duas coisas e eu vou falar essas duas coisas para vocês. Como manter o brilho íntimo meu aos olhos das crianças, estando sempre dedicada a esse processo de iluminação, a esse processo de vivência prática do Evangelho na nossa intimidade. Lembrando que o Evangelho é essa proposta de Jesus, quando ele fala: vinde a mim, quem está sobrecarregado, quem está sofrendo, quem está cansado, porque o meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse jugo que orienta, né? Esse fardo que não é o fardo do desacerto, do desamor, da mágoa, é o fardo da lei, é o fardo do convite de fazer diferente, do perdão, da tolerância, da indulgência, da empatia. Então, brilhar a luz é estar aos olhos das crianças para que elas me vejam como farol e como referência, é estar em constante processo de luta íntima, de crescimento espiritual. Essa foi uma forma que eu compreendi a pergunta. E como manter o brilho íntimo das crianças é trazê-las para esse movimento, fazê-las confiar, enchê-las de esperanças nelas mesmas, enchê-las de esperanças na humanidade, enchê-las de esperança na nossa capacidade de erguer uma nova realidade, uma realidade mais fraterna, uma realidade mais próxima do Cristo, mais alinhada à lei de justiça, amor e caridade que o Pai nos traz. A evangelização em minha vida foi um movimento que me vivificou a existência, que me manteve de pé diante de toda e qualquer dificuldade, diante de todo e qualquer conflito que a vida me trouxe, porque a evangelização, ela nos esperança, nos enche de confiança em Deus, no Cristo, em nós mesmos e no outro, porque traz para nós a oportunidade de viver concretamente a experiência de viver como espírito, de relacionar-se como espírito, de se entender, se perceber, se conceber espírito e fazer isso com o outro. Não importa a sua faixa etária, não importa a sua condição, importa nos percebermos todos viajores desta mesma nave, nesse mesmo espaço de tempo. Eu acho que é isso, eu espero ter contribuído com vocês, espero ter compreendido essa proposta. Queria agradecer porque verdadeiramente me fez remontar a memória de quando isso chegou à minha vida, de como isso foi direcionando as minhas escolhas. Amigos, muito obrigada. Eu sou uma admiradora do trabalho de vocês, que são super ativos na prática, na realização. Queria agradecer, recebemos máscaras de vocês, recebemos máscaras da atividade, aí, da iniciativa de vocês, recebemos a oportunidade de trabalhar com os cadernos. Vocês nos inspiram e que nós possamos, quando isso passar, quando isso nos permitir, estar juntos aqui e aí, quem sabe, né? Uma ótima reunião para vocês, meu abraço. Obrigada.